adiou pela terceira vez a previsão de assinatura de contratos da nova concessão de pedágio no Paraná. O cronograma divulgado ontem pela Agência Nacional de Transportes Terrestres prevê que os 2 primeiros lotes das rodovias devem ser licitados ainda neste ano, porém só serão oficializados no primeiro trimestre de 2023. Inicialmente, os contratos seriam assinados até abril deste ano, depois foram prorrogados para o 4º trimestre. E agora a nova alteração foi confirmada pelo órgão federal. O Tribunal de Contas da União está analisando desde o início do ano os editais apresentados pela ANTT referentes aos lotes 1 e 2 da nova concessão. E somente após a liberação da Corte é que o governo federal poderá anunciar a realização dos leilões. Todo o processo envolve 3.300 quilômetros de rodovias do antigo anel de integração e novos trechos que foram acrescidos após negociação entre o governo estadual e a União. O pacote todo, que tem 65% de estradas federais e 35% de trechos estaduais, foi dividido em 6 lotes que vão a leilão. Em relação aos demais lotes da nova concessão, os leilões devem ocorrer apenas no primeiro trimestre do próximo ano, com a assinatura dos contratos estimada para o 2º trimestre. Os contratos anteriores do pedágio finalizaram em novembro do ano passado e desde então as cancelas estão abertas à espera de uma nova licitação. A divisão dos lotes foi a alternativa encontrada pela ANTT para conseguir adiantar o processo junto ao Tribunal de Contas. Em maio, a agência conseguiu entregar a documentação atualizada do lote 1, prevendo inclusive o aumento em 30% da tarifa máxima de pedágio estimada para leilão. Em junho, a ANTT entregou a nota técnica sobre o lote 2, com a previsão de alta de 23,3% na tarifa máxima. Por meio de nota, a ANTT informou que atualizações de cronograma são habituais em qualquer processo de licitação. Ainda conforme o órgão, os prazos podem ultrapassar 2 anos, a depender da complexidade do projeto e dos prazos utilizados por outros órgãos para a execução das etapas de uma concessão. A agência ressaltou também que não tem gerenciamento sobre o tempo de análise e aprovação pelo Tribunal de Contas da União de cada projeto para licitação. É isso, é claro que um projeto dessa magnitude, ele tem transformações na sua concepção e na sua execução, isso é óbvio. Agora, a ANTT é muito lenta, quase para em todo o processo. Demora meses para fazer uma resposta pedida, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União. E eu não estou sendo aqui metafórico, estou falando literalmente. Demorou mais de um mês, em um caso específico, para dar uma resposta ao Tribunal de Contas da União. E assim vai. Já é a terceira vez que eles adiam o tal cronograma. A previsão inicial, eu lembro aos ouvintes, era para o novo pedágio já estar em sua totalidade funcionando no 2º semestre desse ano, que nós já estamos vivendo. Agora, o edital está para sair no ano que vem. Depois do edital vem todo o processo licitatório, que é complexo, que é demorado, que vai ter judicialização, né? São grandes empreiteiras, grandes empresas, algumas internacionais que vão disputar esse contrato. Então vai ter discussão jurídica, óbvio, demora mais um pouco. Então é o seguinte, a gente vai empurrando com a barriga. A ANTT é uma agência independente. Não dá para mandar nela, não há decisão política sobre ela. E no primeiro momento você olha isso é importante, porque ela é independente. Mas ela é tão independente que ela cria um universo próprio, inclusive um calendário próprio. E a sociedade fica refém dela. Então, enquanto um burocrata lá não carimbar o papel, que fica às vezes meses na gaveta dele, as pessoas ficam esperando. Qual que é o problema disso? Tem muitos paranaenses nesse momento rodando pelas estradas e me escutando. No oeste, no norte, no noroeste, nos Campos Gerais, aqui na Grande Curitiba, e que estão vendo que as estradas já começam a apresentar problemas. Nós já tivemos aí problemas grandes em uma praça de pedágio que estava apagada e se transformou em um obstáculo para um caminhoneiro. E ninguém consegue resolver porque a ANTT está lá com um monte de papel e não consegue resolver o que ela deveria ter resolvido. Então, essa novela da nova concessão dos pedágios no Paraná vai avançar para o ano que vem e vou dizer para você, tenho falado com muita gente, do jeito que vai a coisa,
pedágio Novo Paraná lá para 2024, com sorte. E só para, antes disso, Pedroso, só para explicar para o ouvinte que está ouvindo, aliás, para as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, a gente fala em lotes aqui, né? Foi dividido em 6 lotes esse edital de licitação, e quando nós falamos nos lotes 1 e 2, que são os que devem ser licitados agora, jogando aí para o ano que vem, são os trechos de rodovia que vão de Guarapuava até Curitiba e de Ponta Grossa até o norte do estado. Então, só para as pessoas conseguirem visualizar o que vai acontecer no ano que vem. Se você está ouvindo a gente de uma outra região, está se perguntando aí, e aqui onde eu moro, quando vai entrar o pedágio, vai demorar mais ainda. Olha, na prática, qualquer pessoa que responda, né, quando, para tentar dar uma certeza, essa pessoa com certeza ela faz uma estimativa, ela não tem como saber. Infelizmente, esses números, inclusive, que o Mark traz, de que a gente pode esperar algumas coisas só para 2024, ela é absolutamente verdadeira. E ela tem ainda um complicador, a gente vive um ano eleitoral. Tem muitos candidatos, tanto aqui na esfera local, quanto na esfera nacional, que podem ter visões distintas sobre isso. A composição de força do Congresso, a composição de força ali no Senado, elas podem de alguma forma interferir. Porque mesmo que as agências tenham esse grau de independência, o Tribunal de Contas da União muitas vezes sofre pressão política. Você percebe que alguns órgãos ministeriais sofrem esse tipo de política. E na prática, o que acontece? Você percebe que com o passar do tempo, a própria modelagem da licitação ela vai se alterando. Por 2 motivos. Primeiro, porque o preço dos insumos necessários para a manutenção ali da rodovia mudam. Então, olha, fizeram essa alteração. Olha, em maio, a NTT já falou, olha, o modelo aqui tem que ficar 30% mais caro um e agora em junho 23% o outro. Então veja, só nesse intervalo de tempo entre a apresentação do processo na NTT e a análise deles, eles já sugeriram que o valor máximo já tinha que subir. Então parte daquela economia prevista originalmente por uma modelagem melhor, mais econômica, já está sendo diluída. Com a questão da deterioração, né, das vias, talvez essa modelagem ou um eventual reequilíbrio vai majorar ainda mais a questão dos valores. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais essa burocracia atrasa o processo de pedágio, Mark, mais caro a tendência é que os paranaenses paguem para trafegar pelas rodovias.